Olá, amigos, amigas, companheiros, companheiras que seguem o Instituto da Juventude Catarinense nas redes sociais, mas também agora começou a seguir as edições e as temporadas e os episódios do podcast do Instituto da Juventude Catarinense. É um prazer receber e também realizar mais um encontro aqui com a comunidade que nos acompanha, mas também com os convidados que já estão aqui no estúdio para a gente dialogar sobre uma temática tão importante. O ICJ, aos 13 anos, faz 13 anos que vem realizando um conjunto de atividades de pesquisa, de formação, de educação, de organização e mobilização e assessoria com o trabalho com a juventude no estado de Santa Catarina. Então, é um instituto que desenvolve e busca a emancipação e organizar a juventude dos vários segmentos no estado de Santa Catarina. Companheiro Gabriel, mais uma vez aqui, é muito bom, né, a gente fazer um encontro para a gente dialogar sobre um podcast sobre a questão da comunicação. Sim, mais uma vez, e a gente está muito feliz por mais esse episódio, né? E Ernesto, ao longo dessa caminhada do ICJ de 13 anos, a gente tem encontrado grandes parceiros, né? E é o caso, inclusive, da Missão Central Franciscana, a Franciscaner Helfen. E através dessa parceria e do financiamento da missão, estamos gravando uma série de episódios de podcast, e nesse momento com a temática Juventude e Participação Social, ouvindo diversas vozes, territórios e experiências da diversidade das juventudes catarinense. Muito bem, Gabriel. Então é isso aí, né? Mais um episódio e fazer do podcast uma ferramenta de comunicação com a classe trabalhadora. É nesse sentido que a gente está buscando construir e fortalecer mais esse espaço de comunicação. Gabriel e os demais aqui que estão aqui junto já com nós para nós fazer um bate-papo. Esse episódio vamos conversar sobre a comunicação em Santa Catarina, mas olhando também a comunicação no Brasil e olhando também uma relação com outros lugares do Brasil, América Latina, para a gente olhar a comunicação como um todo, né? Olhando com um caráter classista aqui, vendo uma comunicação para a classe trabalhadora. E então é nesse sentido que a gente vamos dialogar com duas grandes figuras aqui de Santa Catarina, dois jovens, né, que têm feito um trabalho muito importante de comunicação e educação popular. Então eu gostaria que tu apresentassem, né, já que estão aqui, né, de mala e cuia, já tomamos um chimarrão colorado aqui para a gente também filosofar e pensar aqui o que a gente socializar essa experiência, né, Gabriel? Sim, com certeza. E eu tenho a grata satisfação nesse momento de apresentar, então, uma das nossas convidadas, a Jaciara Machuga, que é formada em processos gerenciais, mãe, comunicadora popular, ativista política e dos direitos humanos, coordena o projeto de educação popular no Planalto Norte, é atualmente vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, lá em São Bento do Sul, e ex-candidata a prefeita em São Bento e articuladora, inclusive, de vários recursos federais nos municípios. Seja muito bem-vinda, Jaciara. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Ernesto. Alan, que está aqui conosco. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito bem, seja bem-vinda, Jaciara. A gente é muito admirador do trabalho dela, por isso que ela está aqui, senão ela não estaria aqui. Quem tivesse um trabalho legal, ela não estaria aqui. E vamos conversar com uma outra figura que vem lá do Rio Grande do Sul, mas que também com espírito internacionalista, que é o companheiro, grande amigo Alan Camargo, educador, comunicador popular, coordena o programa jornalístico Voz da Classe Trabalhadora, é militante da democratização da comunicação no Brasil e também participa do Fórum Catarinense de Comunicação, organiza diversos espaços e mobiliza pessoas comprometidas na luta por uma comunicação popular e plural. Seja bem-vindo, companheiro Alan Camargo. Isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Só quero dizer que também sou pai, né? Como a companheira é mãe, sou pai da Larissa, minha enfermeira, da Camila, minha advogada, do Luiz, futuro economista, da Thalitinha, do Gringo, que ainda vão fazer as suas escolhas na vida aí, mas com muito orgulho também estão me acompanhando. Aliás, não teria nenhum sentido o propósito que a gente encara nessa luta de dar voz à classe trabalhadora, se não tivesse, né, o apoio dessa galerinha toda aí, que todos os dias
pelo menos eles, nos acompanham nas redes sociais aí e fazem parte do nosso trabalho. Obrigado aí pelo convite. A família é importante, né, Alan? Sem dúvida. Ao longo do programa eu vou mandar também um salve para a Lulu, mas a parte dela fica reservada. Fica reservado, então tá bom. Então a gente já vai passar para a primeira questão, né? A gente tem um espaço bem interessante hoje de diálogo, né, sobre a temática da comunicação. E eu iniciaria fazendo uma pergunta para ambos, uma pergunta um pouco mais ampla, iniciando dizendo o seguinte, né? A comunicação tem sido, sim, uma ferramenta, né? Não só no Brasil como no mundo, também de resistência e organização da classe trabalhadora. E a gente tem claros exemplos disso nos sindicatos, nas pastorais, né? Nos movimentos sociais como um todo, e que tem construído, sim, ao longo de todo esse tempo, importantes ferramentas de comunicação, né? E a pergunta seria, qual é a importância da comunicação popular na construção da cidadania e na luta por direitos? Então, né, qual é a importância da comunicação nesse processo, né? Quer começar? A comunicação, ela precisa estar presente, Gabriel, Ernesto, Alan, comunicador também, assim como eu. Ela precisa estar presente e ativa, porque nós enfrentamos um desafio hoje muito grande, e a comunicação é a ponte, né? Ela é um meio para você conseguir chegar à população. Então, nós usamos, é uma ferramenta de trabalho, né? Nossa comunicação popular, que as pessoas perguntam assim, o que é comunicação popular? Né? Os canais que hoje nós temos, os grandes canais de comunicação institucionais, hoje não conseguem ter um alcance que nós temos, Gabriel. Então, a importância disso é imensa, não tem como mensurar hoje. A comunicação faz parte de todos os setores, de todas as profissões. Tanto o médico precisa comunicar, como nós aqui, políticos, professores. Então, é uma ferramenta essencial. Perfeito. Bom, gente, assim, eu tenho uns ensinamentos da vida que me fazem, às vezes, discordar com o senso comum. Muitos de nós veem a comunicação como meio, como plataforma, como uma parte terceirizada da ação e da luta, né? Vão lá contratar um jornalista, vão contratar uma agência. Aliás, a grande crítica que eu faço aos movimentos mais estruturados é essa terceirização, né, do processo comunicacional com as agências, e muitos donos dessas agências sequer fazem parte da nossa mesma classe, né, mas a gente acaba sempre terceirizando, achando que isso resolve o problema. Comunicação não é isso. A epistemologia da palavra já fala comum ação. Comunicação é ação em comum, né? O movimento é uma ação em comum. O sindicato é uma ação em comum. A organização de um núcleo de base de qualquer dos movimentos sociais é uma ação em comum. Qualquer coisa que seja 1 mais 1 já é uma ação em comum. Isso para mim é comunicação. Não tem a ver com meio. Não tem a ver com o jornalista, que é um profissional, né, ali especialista na área de comunicação, embora seja, que não tem a ver com o nosso técnico que está fazendo a gravação. Não é isso, né? Para mim, a ação em comum é o objeto que me organiza, que me leva a ter consciência política, que me leva a perceber que nós temos que estar juntos, que nós temos propósitos em comum, que a gente precisa se organizar, que a gente precisa ter o Instituto da Juventude, que a gente precisa ter as atividades parlamentares, né, a incidência nos partidos, a incidência na política, em casa, né? Como é que se resolvem os problemas em casa se não é de forma comum, né? Então, eu sou um ortodoxo, né, do marxismo. Então, para mim, tornar comum é a tarefa, socializar é a tarefa. Isso para mim é comunicação, né? Tem a ver com o meio, numa segunda, terceira etapa do nosso processo de movimento, tem a ver com a necessidade de utilizarmos plataformas, um papel para escrever um texto, ou um jornal, ou um livro, né, ou uma câmera para registrar um momento, ou gravar um vídeo, mas isso é um outro momento. Em ação e em comum, nós conseguimos gerar o conteúdo. Então essa é a primeira tarefa. Eu me jogo na organização desses processos, né? Participo de um monte de coisas que às vezes nem dá conta de tanta coisa, né? No sindicato, no Brasil de Fato, no canal, nós vamos chegar aí a 460 mil inscritos na próxima semana, na Voz Trabalhadora, que é um dos mais de dezenas de canais que faço parte aí. O Jornal dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, completou 15 anos. O Coletivo, que foi o primeiro jornal que eu participei lá quando eu estava no ensino médio militando. Então, todos esses meios fazem parte de, em algum momento, a gente ter disposição de se colocar na luta e em movimento. Muito bem, Alan.
A gente percebe, né, que tem conteúdo tanto de informação e também de conteúdo de A experiência. informação também tem uma teoria sobre informação, mas depois a Sim. gente trata dela. E a companheira empolga, Jaciara, né? com sua experiência fantástica nas redes sociais, né, fazendo um trabalho que hoje é uma grande referência. E nós temos várias experiências em todo o estado de Santa Catarina. E a gente vê uma criatividade, Alan, Jaciara, Gabriel, diversas experiências importantes está nascendo, né? Então, assim, tanto de rádio comunitária, que é um processo mais histórico, mas também agora com as redes sociais. A gente está vendo que está havendo um movimento de um florescer e um despertar tardio do nosso campo progressista para essa questão da comunicação, né? E então, sobre toda essa criatividade, sobre todo esse movimento, eu gostaria que a gente dialogasse sobre esse novo tempo de muita informação e também de desinformação, como que a juventude pode ocupar as redes sociais com conteúdo crítico e transformador. Falando em juventude e comunicação, eu acho que é bem importante a gente falar aqui da voz, né, Alan? Porque nós precisamos ouvir mais a juventude, dar voz à juventude. E a internet, ela nos proporciona isso, porque ela chega a lugares, ela tem uma facilidade para você comunicar, né, nos meios tradicionais, aí que é muito difícil. E então, ouvi-los talvez seja uma parte fundamental para nós, até comunicadores populares aqui, que não somos da juventude, né? Passamos um pouquinho só. Então, eu acho que é um processo de reflexão e trabalhar junto nesse contexto comunicação digital, né? Não social. Tem algumas pessoas que nos corrigem, né? Porque Eu ia fazer essa correção. não é uma comunicação, não é um meio social, é digital. Porque quando você passa para essa comunicação, com esse contexto, você já não tem mais o social. É o digital mesmo. Acho que é importante a gente fazer esse parênteses ali e para também as pessoas entender onde nós estamos. A parte digital que chega, mas a gente também tem que ter a comunicação, o tete a tete, que diz, né, o olho no olho, os movimentos sociais, os encontros de bairro, a movimentação que você faz, Alan. Eu também faço enquanto militante, né? Então, acho que unir essas duas pontas e trazer o contexto de ouvir a juventude, Ernesto. Uma coisa não exclui a outra, né? Não exclui a outra, É complementar. importante essa proximidade, né? Vocês acham que é uma coisa antagônica, mas uma coisa complementa a outra, né? Uhum, exatamente. Vamos lá. Nós temos um problema geracional grave, né? Que é o preconceito. Uhum. A juventude não tem espaço de fala. Não. Em determinadas instâncias que resolvem os problemas, né? E isso é por preconceito geracional, não porque a juventude não saiba, muito pelo contrário. Eu fui jovem e sofri isso desde o primeiro momento. Aliás, eu uso barba em função disso, porque com barba eu me pareço mais velho e eu consigo um pouquinho mais de respeito no meio, né, das pessoas com um pouco mais de idade. E isso é um problema. Eu não me lembro de um momento em que eu destoei do caminho, né, do movimento social, da luta política, com um mínimo de princípios. Eu não tenho, e busco toda vez que me policio, nada que vá me tirar dessa referência que eu trago desde sempre. E não é de agora, da luta da minha avó, da minha mãe, inclusive boa parte da minha educação vem de vó e mãe, né? Então não consigo destoar disso, eu não consigo ter espaço de fala, conforme a idade que eu tenho. Isso é um problema, porque muitas das coisas que hoje nós estamos discutindo aqui, como central, na comunicação, nós já fazíamos esse debate lá atrás, lá no 96, quando o Jornal Coletivo nasceu, como um jornal estudantil, nós já fazíamos esse debate. E a gente só colocou aquele jornal para a rua porque nas instâncias que a gente precisava participar, o Conselho do Instituto Federal, não era ainda na época, o Conselho Escolar, as coisas que determinavam, ninguém nos ouvia.
Nós éramos uma bancadinha lá em que os técnicos, professores e os reitores lá decidiam e a gente ficava ali, o homem para um, o homem para outro. A gente precisou botar um jornal para a rua para colocar a nossa posição. E não colocou a nossa posição diretamente para eles. A gente questionou essa autoridade, levando o jornal para um conjunto de estudantes e fazendo mobilização para isso, movimentando eles para isso. Nós conquistamos, por exemplo, a tese do Instituto Federal, buscando a cefetização lá na Escola Técnica Federal de Pelotas, quando eu estudava lá. A gente só chegou a entender que precisava de um instituto de excelência disputando a consciência dos professores com o jornal estudantil. Né? Então, essa é a primeira coisa, não tem espaço. É mentira quem diz que a juventude tem espaço de decisão, porque não tem. Não. Ela Tá? Porque precisa ocupar também, né? é subjugada, tem que ocupar. Né? É subjugado, tem um preconceito geracional, assim como existe preconceito com as mulheres, com os negros, né, com a orientação sexual, a juventude é um espaço onde todos eles estão ali, mulheres, negros e todas as outras diversidades, sobre a opressão do preconceito geracional. Isso é uma coisa que nós temos que entender. O Brasil já passou, e vai passar em seguida, de mais da metade da população idosa. Justo. Né? E essa população precisa da juventude tomando conta do país, porque eles não vão mais fazer isso. Já fizeram. Quem vem para se consolidar como direção política, institucional do país. E como é que se formam? Jovens sem voz. Não é só receber conteúdo, não é só replicar, não é só resumir o textão em 2, 3 simbologias para se entender, não é só isso. Tem um conjunto de outras coisas por trás. Por exemplo, discutir que não são plataformas de redes sociais, são plataformas digitais que têm proprietários e que hoje são aqueles com maior grana no mundo. As Big Techs que orientam os algoritmos para vender dentro dessas plataformas digitais são quem ditam as regras no mundo. Tá lá o Musk agora brigando com Trump, mas é isso, é aquela turma lá que tá lá, que a gente reconhece, sabe quem é, que estão manipulando todo tipo de informação no planeta, sobre a guerra, sobre, enfim, né, todos os dilemas que estão aí. Então a gente precisa entender esse processo, saber que isso é mais uma etapa do sistema capitalista, talvez a pior delas, porque subjuga mesmo, né? Exclui mesmo. Né? Falo pela Voz Trabalhadora, nós somos 450 mil inscritos no canal. Tá, mas e aí? O que a gente consegue resolver no YouTube, sobre a propriedade do YouTube? Nada. Né? O que a gente consegue fazer sobre um pouco, né, de consciência, de debate mais aprofundado sobre as coisas, mas é isso. Né? Não está aí a transformação. Por mais que a gente faça um podcast aqui, a gente não vai alcançar um número limitado de pessoas. Talvez organize um ou outro movimento, mas não vai fazer a transformação necessária. E nós precisamos de entender de transformação. Talvez tenha que dar um passo atrás na formação para que a gente possa entender o processo comunicacional. Ernesto, eu vou pegar um gancho da fala dele e subjugar, né? Teve um fato que aconteceu comigo um pouco antes ali da eleição. Eu confrontei o prefeito da minha cidade de algo e a gente estava assim frente a frente, ele se posicionou assim e ele colocou as 2 mãos na mesa e falou assim: menina! Com as 2 mãos na mesa, menina! Ali era de homem para mulher, era uma conversa séria e me colocou no lugar de menina, como inexperiente, você não tem voz, eu que sei. Então, quando a gente fala da voz da juventude, ela precisa ser ouvida e ela precisa de espaços para ela ter. Jaciara, nesse sentido da juventude ocupar espaço, Gabriel, só me permita mais uma questão, dialogar com essa fala da Jaciara, com a fala do Alain. É nítido que os conflitos geracionais são de geração para geração. Isso é nítido. Eu vou estudar assim, não, parece que é só a nossa geração que está passando conflito. Não, outras gerações também tiveram conflito. E cada geração constrói suas ferramentas de mobilização, de organização e de ser protagonista da história. Me parece que a internet ela é um elemento que hoje a nossa geração jovens é o protagonista nesse processo, nas redes sociais e assim por diante. E me parece que uma geração anterior faz um movimento ludista e cartista,
que é o movimento de achar que todos os problemas estão nas redes sociais e o problema estão nessas plataformas. Não, os ludistas cartistas diziam que o problema da exploração deles estava nas fábricas. Aí vem um velho barbudo chamado Karl Marx e diz, não, o problema não está nas fábricas, está no modo de produção. Então é isso que o Alan falou, é 5 bilionário, trilionário que controla essas plataformas. Mas assim, nós também, quanto classe, a gente está sabendo que está tendo vários movimentos com outros países de construir uma própria plataforma de comunicação para atender a classe trabalhadora. Então, eu acho que é disputa de ferramenta, disputa de meio. Então, porque isso me preocupa, Alan, e Gabriel e Jaciara e todos que estão acompanhando. Me parece que alguns fazem um movimento de ressuscitar o movimento cartista e ludista, que o problema agora está só na internet e condena quem está fazendo esse processo de comunicação, Jaciara. Eu sei que tu tem sofrido preconceito também de ser uma comunicadora nas redes sociais. Então, Alan, eu não podia perder essa oportunidade de trazer esse link, e aí é contigo, Gabriel. Eu sei que tem muitas perguntas. Me permite, Ernesto, um pouquinho da tua fala. Essa semana passada, nós estávamos em um encontro e uma pessoa falando de comunicação. Nós falávamos da importância da comunicação, a necessidade de comunicar, e aí uma pessoa que é esse estilo que você mesmo falou ali, ela falou assim, vamos falar de comunicação. Para isso, vamos dizer, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, a comunicação que nós fazemos, no ver deles, é desnecessária, é a amostradinha, é o amostradinho, ali, sabe? É um trabalho extremamente importante. E nós, Alan, nós somos bons no que nós fazemos. Nós somos muito bons, porque tudo joga ao contrário. Nós estamos na contramão de tudo, do sistema, de tudo, da meta, de tudo. Porque eles não entregam os nossos conteúdos. Não entregam. Então, assim, esse mês, só no meu Instagram, eu tenho 22 mil seguidores no Instagram, eu vou bater 1 milhão de visualizações no Instagram. Então, assim, é um avanço. E olha como dá certo. Eu sou um pouquinho mais ousado. Vamos lá. Sabe o que faz com que a gente possa chegar nas pessoas? É esse aparelho aqui. Hoje os smartphones, os dispositivos. Vou fazer um relato prévio para eu chegar aqui. Quando eu tinha lá 4, 5 anos de idade, meu avô é técnico eletrônico, já faleceu. Eu entrava na oficina dele, eu ficava encantado. Ele tinha rádios que recebiam sinais da África, do Oriente Médio, da Europa. E eu ficava enlouquecido com aquilo. Acho que o que me levou, não para o jornalismo, porque o jornalismo já é uma consequência, mas o que me levou a ser técnico em telecomunicações foi isso. A minha área de gosto é entender como é que funcionam essas coisas aqui que nos dão suporte para a gente chegar do outro lado. Por que eu preciso do papel para escrever? Por que eu preciso da onda e da ocupação do espaço eletromagnético para escrever, para mandar alguma mensagem? Isso me fascina, sempre me fascinou. A física quântica agora me fascina. Mas, vamos dizer, muito mais de 90% da população brasileira já tem esse dispositivo. Né? Mais 98% dos que têm dispositivo utilizam o WhatsApp. Então, é um problema de dispositivo. Não é um problema de plataforma. Se o governo federal hoje fizesse um grande convênio com a China, pegasse um desses aqui, ó, Xiaomi, chinês, alta capacidade, disputa com o iPhone, é outro campo político, e fizesse um convênio com uma indústria chinesa para 200 milhões destes dispositivos na mão do nosso povo que não tem acesso. Hoje ele custa no Brasil em torno de R$2.000, R$2.300. Podia chegar a R$100 uma compra dessas. Nós teríamos problema com a Google? Nós teríamos problema com a Meta? Nós estaríamos sofrendo com o Instagram? Num TAC nós estaríamos com outra plataforma, com outra coisa, com outro sistema operacional. E a gente estaria fazendo outro processo comunicacional com o povo brasileiro. Ninguém se atina disso. Por quê? Porque nós estamos refém de uma lógica que diz que tudo é conforme o capitalismo quer, que nós não temos alternativa, que tem que ir para a Apple, que tem que ir para a Google. Não é assim. Nós já aprendemos a fazer isso aqui. Há meios de fazer. A gente pode buscar da China, mas se a gente quiser, a gente pode fazer a fábrica da Motorola no Brasil. É disso que nós temos que entender. Sim. Quando eu entrei na discussão lá nos anos 90 sobre rádio comunitária, não era porque vamos ter uma rádio ali na vila com a comunicação. Não, é porque o espaço eletromagnético era hegemonizado pela Globo.
E para fazer a disputa com a Globo, nós tínhamos que ocupar o mesmo espaço eletromagnético, nós tínhamos que levantar a mesma antena, o mesmo potencial de estúdio, né? E era ali que era a disputa central. Né? Em 88, a Constituição nos deu esse direito, né? De, por qualquer meio, de qualquer forma, fazer a nossa voz ser propagada, inclusive se utilizando o espectro eletromagnético, que é do Estado brasileiro, não é da Globo. O direito de botar um satélite até é da Globo, mas a ocupação desse satélite no espaço tem que ter autorização do Estado brasileiro, que pode, inclusive, ter o seu satélite. Não faz porque foi sabotado, caiu o satélite nosso lá um tempo atrás. Mas essa disputa é a real. Não é sobre o conteúdo que está ali dentro daquela plataforma. Nunca um conteúdo nosso, dentro de uma plataforma como a Google, vai deixar de ser produto. Ele vai atender a demanda da esquerda ou a demanda da direita, mas ele não vai deixar de ser um produto ou uma cifra que vai ganhar dinheiro, que vai levar publicidade agregada para que eles ganhem muito dinheiro. Então, para romper com isso, nós temos que romper com essa lógica, com a lógica, inclusive, da infraestrutura que leva ao ar tudo isso. A nossa ausência de soberania, piorada ainda no governo Bolsonaro, porque no governo Bolsonaro a Starlink, por exemplo, começou a atender as escolas públicas. Né? O que era para ser uma antena ligada num satélite brasileiro para atender de internet a rede pública de educação foi terceirizada para a Starlink. Né? Foram 64 bilhões do orçamento do Brasil destinado a Starlink. Nós financiamos o cara botar essa rede, esse domo que está em cima da nossa cabeça com satélites. Foi o Estado brasileiro, meu bolso saiu dinheiro para isso. Nós botamos uma antena no ar. Nos últimos 6 anos, uma rádio comunitária foi autorizada no governo entre Temer e Bolsonaro. Então é aí que está a moral da coisa. Conteúdo a gente faz porque a gente segue disputando também as mentes das pessoas, os corações, mas a gente precisa fazer o espaço, ocupar o espaço, assim como a gente faz na luta pela terra, na luta pela reforma urbana, nós temos que fazer uma reforma de todo esse espectro eletromagnético que é concessão pública, né? Tudo que está no ar é concessão pública e quem só utiliza isso são as empresas, ou para fazer telefonia, ou para fazer a própria disseminação do Wi-Fi, ou o 5G, ou o satélite, ou a radiodifusão. E se a Globo tem dificuldade? Se cai toda a internet, a Globo segue no ar. O satélite deles está lá, a antena está lá, o link está aqui, o receptor está ali. Eles montaram todo um sistema que não cai. Por isso são o maior grupo econômico do Brasil. Eles detêm essa tecnologia e esse espaço eletromagnético. Assim como o cara do ovo é o maior bilionário, porque ele detém as terras. Então essa é a discussão de fundo sobre o que a gente deve fazer. Sim. O papel da juventude, a juventude vem discutindo isso. Eu discutia isso lá nos anos 90, quando eu era bem jovenzinho. Né? E a juventude faz essa análise. Só que quando vai para um fórum, por exemplo, o Conselho Nacional do Rádio Digital, que acabaram, o Conselho Nacional da TV Digital, que acabaram, quando vai para o espaço como a definição da legislação sobre radiodifusão ou Big Techs, quem é que ouve a juventude para falar tecnicamente sobre isso? E a juventude que está lá, no curso de telecomunicações, discutindo isso. No Instituto Federal, os institutos federais foram um avanço enorme no Brasil. Sabe o que nós fazíamos lá em 98, quando eu saí da escola técnica? Meu projeto final de curso era um transmissor de FM. Não precisava importar do Japão, da Europa, ou o DRM, ou o IBOC americano, não precisava. Nós produzíamos saindo do ensino médio. Não estava nem na universidade. Ao final do ensino médio, a gente fazia um transmissor que podia ter a potência que a gente quisesse. Era só uma questão de manipular. Então, esse, para mim, é o grande debate de fundo. Aliás, é o debate que me levou para essa luta toda. Não, interessante, faz todo sentido mesmo. E eu acho que a gente precisa ter espaços, né, para fazer esse debate e aprofundar ele. Tu acha que o jovenzinho não quer o Xiaomi? Com certeza. Podia, né, vir do governo. E a decisão tem é pé política, de meia, né? A decisão... Você já te perguntou por que não tem pé de meia no jornalismo? Tem pé de meia no ensino médio e agora na graduação para licenciaturas. Mas ninguém pensou no pé de meia para o jornalismo. Por quê? Seria um grande ferramenta de comunicação. Claro, porque aí tu vai formar formadores de opinião que têm a aptidão para traduzir o complexo para a linguagem popular e colocá-los na sociedade, no comunitário, no movimento. Tu acha que os grandes grupos querem isso? Tu acha que lá no MEC não tem nenhum tipo de lobby no sentido? Não, fiquem aqui nas licenciaturas. Vamos lá tentar discutir filosofia. Nós já estamos tirando da LDB mesmo, não tem problema. Vocês podem discutir o que for lá na filosofia. Dá uns trocos para os professores. Mas acho que na hora de formar profissionais da comunicação, para dialogar de fato com a população, para além da sala de aula, é permitido? Nunca foi. Perfeito. Alan, te agradecer, eu acho que realmente é um tema que a gente precisa debater, e eu queria dar um pouco a sequência aqui, né, no nosso debate, e ainda pegando um pouco esse gancho sobre a questão da internet, né, como espaço de disputa,
Então a gente sabe que a internet ela é um campo sim fértil para essa questão da comunicação popular, a gente tem visto grandes exemplos disso, né? Mas também é dominada, como a gente dizia, pelas grandes empresas, pelos algoritmos, né? As big techs. A pergunta seria, Jaci, quais são os maiores desafios, né? Maiores desafios enfrentados por quem faz comunicação popular, crítica e fora das grandes mídias? O que tu me diria a respeito disso? Eu acho que você reformula a tua pergunta. Pergunta qual que é a facilidade. Fica mais fácil. Porque é um enfrentamento diário, todos os dias, e precisa ter muita resistência, Gabriel, para fazer o que nós fazemos. Porque você compra uma briga, eu acho que em vários setores, interno, externo, né? E é muito, muito, muito difícil você acessar, você ganhar corpo para isso. Nós precisamos entender a importância da comunicação e que o nosso meio, né, o nosso círculo social entenda qual que é a importância desse trabalho, senão a gente trabalha sozinha. Eu faço uma análise pelos meus dados e das redes sociais do meu público, né? Hoje eu tenho um público no TikTok, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. O meu público é de longe. Meu público é mais velhos e tal. Então, o que a gente entende com tudo isso? Talvez os que estão perto, que poderiam pegar na mão, fazer junto, levar a comunicação, fortalecer, nos trazer mais segurança também. Porque os temas que a gente fala não são temas banais ou desimportantes, não. É sério. São debates sociais, né? E a gente não tem esse apoio que nós precisaríamos ter. E eu falo isso também dos que estão do nosso lado. Pegar junto, fazer valer a pena, sabe? E nos dar essa rede de apoio. E eu acho que falta bastante. Quando eu falo que são os de longe, eu acho também há um espanto muito grande, falando em relação a onde nós estamos aqui no Sul. Fazer o que nós fazemos, falar do que nós falamos, isso traz assim uma estranheza muito grande. Como existe? Vocês existem? Nós existimos, fazemos parte, fazemos comunicação. Fazemos a comunicação popular. Facilitamos o acesso das pessoas com uma linguagem mais simplificada também. Porque isso é importante dizer, Gabriel. Nós não precisamos falar difícil para dizer que a gente entende de algo. A gente tem que passar o mais claro, acessível possível. Por isso da comunicação popular. Por isso que a gente fala muito sobre os canais do governo, os canais institucionais que não conseguem acessar as pessoas. Mas porque são pessoas que eles não conhecem. Eu vou me identificar com o Gabriel porque eu conheço. Ele é da minha cidade, ele é do meu estado, bababá, babá. É alguém que está ali diariamente. Então, eu acho que é importante a gente pensar nesse contexto geral e as dificuldades são as mais distintas. Tem dificuldade de todo lado, você acessar, você conseguir um público, você ter a informação, você conseguir a informação. E hoje, para você fazer um material, você não simplesmente pega ali e vou fazer, não. Você estuda, você pesquisa, você vai a dados e tal, você pergunta, conversa e depois você produz um conteúdo. Muito diferente do que a gente vê do outro lado, né? Falamos ali agora da direita que produz qualquer coisa. Para eles, qualquer coisa vale, porque a comunicação, para eles, não tem o compromisso com a verdade. E para nós, desse lado, dificulta as pessoas estarem fazendo comunicação, por isso também, o medo de errar, o medo de falar uma abobrinha, ser incoerente, ou assim, qual é o público que eu vou atingir? Se você atingir uma pessoa e deu efeito, é isso, é a comunicação. Comunicação, é fazer com que o outro entenda, que seja a fácil compreensão, que sinta pertencente. Eu acho que as pessoas precisam... eu tenho certeza. Na tua fala, as pessoas têm que sentir que pertence. Senão não faz sentido. Elas não vão te escutar. Não tem por que te escutar. Então, o nosso trabalho tem toda a dificuldade, mas tem a parte muito boa, que é quando você encontra alguém... O rapaz que entrou no estúdio aqui, olha, moço lá de São Bento, quando as pessoas te reconhecem. O Ernesto, quando eu cheguei lá em Joaçaba, ele chorou.
Então, isso, Gabriel, vale todo o sofrimento, todas as dificuldades. E eu aprendi uma coisa durante a campanha, que nós passamos das mais dificuldades possíveis que vocês possam imaginar. E eu falei assim, nós vamos pegar todas as dificuldades de todos aqui, e nós vamos fazer uma oportunidade. Nós vamos lutar. Então, isso nos traz força para continuar. Porque se fosse fácil, a gente nem estaria aqui, né, amor? Isso aí. Então, vem essa força do contrário. De testar todo dia, de botar as mãos na mesa e falar, menina, peraí, quem é menina? O que é menina para você? Sabe? Então, é um contexto, assim, que nós precisamos enfrentar. Não tem o que fazer. É o enfrentamento, é o pertencimento, é o despertar. A comunicação hoje é o despertar. E a gente precisa quebrar alguns paradigmas que são construídos não por nós. Vamos lá, nós não vamos fazer nenhum tipo de disputa antissistêmica por dentro das plataformas. As plataformas não servem para isso. Por que a esquerda é desse tamanho e a direita é desse tamanho? Porque a plataforma é capitalista. É óbvio que a direita vai ter hegemonia nesse processo. Eles não fazem conteúdo para conscientizar as pessoas, eles fazem conteúdo para ganhar dinheiro, para acumular em grana. É por isso que a gente vê milhões de seguidores em determinadas plataformas vendendo bet. É para isso, é para ganhar dinheiro. Não é para fazer com que a vida das pessoas melhore. Ao contrário, é para manter a vida das pessoas com essa desigualdade como ela está. Não é para nos dar espaço. Nós estamos furando não a bolha. Porque isso também, na minha cabeça, eu não consigo compreender a lógica. Não, nós temos uma bolha, eles têm outra bolha. Não, eles são o que são. Uma plataforma capitalista e sob a lógica do sistema para manter a dominação do que mais tem, né, sobre o que menos tem. É isso. O nosso processo mínimo dentro dessa esfera toda aí é de minimamente levar ao debate público e principalmente aos formadores de opinião algum tipo de conteúdo que dê base para que ele possa fazer a disputa na sociedade. Aí serve a gente demarcar um editorial, né, retratar algum tipo de caso, como a gente tem feito no Jornal dos Trabalhadores. Toda semana tem o caso de alguém que morreu assassinado na luta pela terra, na luta indígena, ou por homofobia, por feminicídio. Toda semana, todo dia tem um caso para denunciar. Mas se a gente não denunciasse, alguém saberia? Esse alguém que precisa saber é alguém que consiga acessar, às vezes nem tem telefone, como é que vai nos saber? Mas minimamente as direções, a camada orgânica ali dos movimentos mais próximos, essa precisa saber, porque essa precisa inserir isso no seu discurso, na sua narrativa e para a disputa social. Mas a plataforma não é o final. Não é ali. O campo de disputa, inclusive, é outro. Eu demarco pela educomunicação popular. Eu já falei da epistemologia da palavra comunicação. Edu é educar para ação em comum de forma popular. Porque não basta ser só ação de educomunicação. Porque se for assim, nós estamos ensinando o sindicalista a lidar com inteligência artificial para demitir jornalista. Se for assim, nós estamos ensinando a facilitar a vida de um determinado ecossistema para o cara nunca mais tirar a bunda da cadeira e ir lá ter que organizar alguém que está passando fome, que está pedindo comida na fila da igreja, que está lutando pela terra num acampamento. Esse já está invisível na ótica de quem deveria dirigir todo esse movimento. Então, nós não podemos cair nessa. Nós temos que ter outro lado. Educar para a comunicação popular é dizer que todos nós podemos fazer ação em comum. E a gente precisa estar junto, se não por uma plataforma, em algum espaço comum. Né? E garantir que todos tenham espaço para formular junto. Eu disse que ia falar sobre a informação. Informação, epistemologia da palavra I com N, de dentro. Dentro da formação. Nós aqui estamos num processo de formação. Dá para dizer que nós estamos na formação. Se eu falar e você compreender, eu falo da minha forma e você compreende da sua forma. Eu manipulo a minha fala da minha forma e tu manipula o teu entendimento da tua forma. Dá para dizer que a informação é manipulada conforme o meu interesse e o teu interesse. Uhum. Então a gente precisa também entender que informação não é o fato, a notícia. É outra coisa.
É a capacidade nossa de manipular determinada texto, áudio, vídeo para repassar para as pessoas. A informação é manipulada. Ela não serve de todo, por mais próxima da verdade que ela é mentirosa, porque ela é a versão parcial de vários parciais. Ela não é o fato em si, ela não é a ciência sobre o assunto, não é nada disso. É só um espectro manipulado. Então a gente precisa compreender essas coisas para não cair nessa rede. E eu acho que nós estamos nos afastando muito. Acho que o presidente Lula está muito correto quando começa a recolocar os termos corretos. É rede digital, é manipulação de informação, é verdade contra mentira. Uhum. Nós só vamos vencer esse mundo que está à beira da Terceira Guerra Mundial com amor. Não vai ser com arma. Por mais que todo mundo diga, o Irã tem legitimidade de lançar os mísseis sobre Israel e o genocídio na Palestina, tudo isso. Mas nós não vamos vencer essa conjuntura bélica sendo mais bélico que eles, ou rumando as pessoas para o belicismo. Nós não vamos tirar o povo da ilusão bolsonarista sem botar a contradição entre o mal e o bem. Porque eu não sou um militante do mal. Por mais vermelho que eu seja, o vermelho não representa o mal, representa o sangue da nossa luta. E esse estigma que estão tentando nos colocar não pode ser assim. Isso é inverídico, não é verdadeiro. Nós vamos vencer com a verdade. Nós vamos vencer quando entender o ser humano. Quando retirar ele da opressão e colocar ele em movimento. Para o bem, para o amor, para plantar uma árvore. Porque nós não vamos salvar o planeta com o desmatamento no índice que está. Então nós temos que começar a ter ferramentas mais objetivas de salvar o planeta. Objetivamente, tem que plantar árvore. O povo está fazendo isso agora em larga escala, mas tem que ser muito mais do que isso. Né? Nós temos que, a cada final de ano, ao invés de nós ter lá um trabalho de conclusão de curso, bota uma vírgula, eu plantio de tantas árvores, né? Em determinados lugares onde a soja não vai avançar. Por exemplo, vou dar bem, eu sou fã da araucária, do pinhão. Por quê? Porque onde tem um pé de araucária não pode cortar, ela é protegida por lei. Uhum. Se essa lavourama toda de soja, trigo, nós começar a plantar araucária ali, não vai poder baixar aquela floresta. A nossa resistência à monocultura, ao avanço do veneno, é o plantio de araucária, por exemplo, no sul. Pode ser o plantio do jatobá, mas ao norte. Mas é isso, é essas ações concretas que vão impedir, inclusive de forma legal, simbolicamente, né, que essa coisa toda avance. Nós precisamos plantar araucária na difusão digital. Alan, Jaciara e Gabriel, tá muito boa a nossa conversa, muitas informações no sentido de resistir, né, e de como fazer também. E aí, o que a gente percebe? Já falamos sobre criatividade da classe trabalhadora, também falamos vários processos de construção também. Gostei dessa simbologia da araucária. Eu também. Do pinheiro. Eu também gosto muito. Inclusive o Gabriel foi lá em casa. Não é pinheiro. É o pinheiro brasileiro, né? Como se dizer. Aliás, os pinheiros vêm lá do Canadá, os caras trouxeram para cá e substituíram a araucária pelo pinheiro. Acho que essa importância dessa resistência, né, com o símbolo da araucária é muito importante para nós. E nesse sentido, a classe trabalhadora resiste, né? Constrói várias formas criativas e tal. E de forma de se comunicar também. E o que é importante também, que nesses 500 anos, muitas vezes a narrativa, que é o que o Alan está tentando dialogar aqui, construir, e a Jaciara, de como que a gente fura bolhas, como que a gente consegue fazer uma narrativa que chega, as pessoas entendem também, a partir de uma informação e também a partir de uma comunicação em ação, que muitas vezes também o que é produzido pela classe trabalhadora, ela é diminuída e ignorada pela classe dominante. E quando ela não consegue manipular, quando não consegue manipular e tirar do seu contexto, ela se apropria. Exemplo disso é o carnaval. O carnaval é uma cultura popular brasileira. O samba é uma cultura popular brasileira. O sertanejo é uma cultura popular brasileira. O que se tornou isso hoje? Grandes plataformas e grandes instrumentos. Então, assim, como que a gente também valoriza, constrói memória, mas o que nós fizemos também, que eu gostei do que a Jaciara falou, e o Alan diz assim, temos que valorizar o que nós estamos produzindo. Porque a classe dominante, ela tenta nos diminuir. Tenta colocar assim, ó, quem é você, menininha?
Quem é você, Gabriel? Quem é você, Alan? Querer dialogar sobre comunicação, plataforma, e aí vem a tal da palavra do diminutivo, né, que o Chico Buarque de Holanda diz no livro Raiz do Brasil, que tudo que nós produzimos, que musiquinha bonita, que livrinho bonito, que programinha bonito, né? Então, assim, a história e a narrativa também, ela é construída a partir de quem domina. Então, como que nós também, Jaciara, é importante nós se empoderar. Com certeza. Você já começou falando, desde o seu início da palavra, é importante a gente se empoderar. A gente tem conhecimento, a gente tem cultura. Então, um pouco disso também, como é que a gente pode empoderar a classe trabalhadora a ser sujeito? Ernesto, outro dia eu estava dialogando com uma pessoa que... Eu faço PNL, que é a Programação Neurolinguística. Precisa, né? Pelo amor de Deus. E aí ele falou assim, Jaciara, vamos mudar alguns termos. Se fala tanto em resistência. Se imagine numa resistência. Você tem que ir pro ataque. E o ataque que nós estamos falando não é o ataque da direita. Não, que nós sofremos todos os dias. É o ataque no sentido de você fazer. Você identificar o espaço que hoje tem e você fazer parte, o pertencimento, né? Então, até quando nós vamos ficar resistindo? Nós precisamos fazer, nós precisamos ir para o ataque. Nós não vamos ganhar uma guerra só resistindo. Não, nós temos que mostrar quem nós somos e para que nós viemos. Então, eu acho que as pessoas precisam fazer parte desse contexto, sentir a necessidade, identificar. E eu falo muito, uma coisa, nós precisamos identificar o metro quadrado que nós estamos. O que é que nós podemos fazer? Eu não vou mudar o pensamento que um tal fulano de tal lugar pensa, acha e tal. Não, o que eu posso mudar onde eu estou? As pessoas me falavam muito assim, Jaciara, e isso uma psicóloga me falou durante a terapia, quando eu entrei na política, e ela falou assim... Jaciara, você acha que você vai mudar o mundo? Você acha que você vai mudar o mundo? E ela achou que, na fala dela, ela fosse me colocar algum sentimento de eu vou ficar inferior, não vou tentar, não vale a pena. Provoque. Pelo contrário. Pelo contrário. Provoque. Sabe? Então, nós precisamos ser provocados para isso. A comunicação chama você, Ernesto, você, Gabriel, quem está nos acompanhando agora, porque é o meio importante e você precisa pertencer, ocupar o espaço. Nós não podemos mais deixar o espaço vazio ou ser preenchido por outras pessoas que fazem um desserviço. É diferente do que nós fazemos. E há uma resistência, há as dificuldades muito, muito grande nesse meio ali. E eu, mulher, né, voltando um pouquinho na pergunta, é muito mais difícil porque os ataques vêm de todas as formas. E quando eles não conseguem eles não vão te atingir no que você pensa, mas no teu pessoal, na tua característica, no que você inventar alguma coisa para diminuir o máximo para você não ter mais força para você continuar ou fazer, ou deixar de fazer porque você vai ser atacado ou atacada, né? Então, assim, vamos deixar de ser resistência um pouco e ir pro ataque. Ir pro ataque é fazer, é pertencer, é identificar o espaço e você estar lá. Eu fui para uma eleição, eu sabia que eu não ia ganhar, mas eu precisava estar lá. Eu tinha muitas pessoas para representar. Então, é um trabalho, como muitas pessoas dizem, um trabalho de formiguinha, Jaciara formiguinha, ou nós somos comparados a um filhote de pulga, né? Um filhote de pulga. Aí eu falo assim, se eles soubessem quanto pulga incomoda, né? Eles não deveriam ter falado. Então, eu acho que esses momentos aí que nós precisamos dizer, não, estamos aqui, estamos vivos e nós vamos além. Fazer a nossa parte. Se todo mundo fizer um pouquinho, vai muito longe. Observar o metro quadrado. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer onde eu estou? Eu posso mudar o mundo, sim. Das pessoas que eu estou perto, das pessoas que eu atinjo, posso mudar. Eu escuto muito assim na rua, Jaciara, eu não posso fazer o que você faz, mas você é a nossa voz. A primeira vez que eu ouvi isso, eu não posso fazer o que você faz,
eu me deu vontade de chorar. Porque eu também não podia. Eu também não posso. E nós pagamos um preço muito alto. Por ser quem nós somos e fazer o que nós fazemos. É muito alto. Mas eu fui. E fiz. E não é um bem para mim. É o bem comum. É o bem comum. É o comunismo que eles dizem, Ernesto. Que eles têm medo. Porque eles têm medo que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Não vamos manter só aquele que tá bem rico, que tá bem, que tá ali. Não, nós queremos avançar. Mas é um trabalho conjunto. Um trabalho grande, necessário. E vamos deixar um pouco da resistência e vamos pro ataque. Alan? Tem uma máxima do movimento de luta pela moradia que se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Verdade. Então eu me sinto mais uma formiga nesse formigueiro. Aliás, assim, ó, eu não me admito me subjugar em relação à mediocridade do que pensa um Netanyahu, um Trump ou um boçal brasileiro qualquer. Não me admito. Eles falam que a gente tem as mesmas 24 horas. De fato, a gente tem as mesmas 24 horas e eu não me permito perder as minhas 24 horas fazendo o que eles fazem, com essa mediocridade. Pega um Elon Musk, pergunta para ele como é que faz um Tesla. Pergunta para ele como é que vai lá e passa no torno, solda, pinta. Pergunta se ele sabe. Ou se numa mina de diamante ele consegue ser minerador. Ou se, que é a fortuna da família dele. Pergunta se ele, em qualquer desses chips que eles estão inventando, ele tem um dedo de elaboração naquilo ali. Não é. Somos nós, trabalhadores, que fizemos isso. Eles são o resultado da apropriação sobre o produto do nosso trabalho. Está errado. Eu não me admito perdendo por essa mediocridade. Eu não me coloco a respirar. E olha que eu sou dependente de insulina. Todo dia tenho que ir lá botar insulina. Sou diabético tipo 1. E sei o que é levantar de manhã tendo que ter... Putz, vou ter que me injetar insulina para viver hoje, né? Porque se eu não fizer isso amanhã eu não estou aqui. Então é muita disposição de vida para eu perder tempo com tanta mediocridade. Nós podemos muito mais. Sabe? A humanidade pode muito mais. A juventude pode muito mais e não pode se colocar muros na frente, sabe? Tudo isso que a gente combate é o que Marx já falava. É a ideologia da sociedade como a ideologia da classe dominante. Não está certo, eles são desse tamanho. Por que nós vamos tentar regrar a nossa vida e não vai dar certo sob a mediocridade de um pensamento de 1% da humanidade? Não está. Nós podemos ser muito mais do que isso, né? Nós podemos viver muito bem, muito melhor. Não necessariamente sem eles como seres humanos, porque nós temos que respeitar no mesmo grau de igualdade, mas não colocar à disposição deles todos os recursos da natureza e da humanidade. Isso está errado. E é isso que me motiva toda manhã. Eu olho para os meus pequenos, alguns já não estão mais tão pequenos assim, olho para a Luciane, né, vejo o esforço de trabalho dela, reconheço e estamos juntos por uma luta que já passa dos 24 anos juntos aí, e não é justo. Então, sim, tem que sair de manhã, botar a cabeça, levantar a cabeça, apresentar o jornal de manhã com uma garra, uma gana, para responder essa avalanche de narrativas, por mais que seja para uma pessoa que esteja do outro lado. E isso me coloca à disposição. Aliás, eu tenho uma máxima de um filósofo que eu não me lembro o nome, que o Ernesto conhece, eu cito em todas as oportunidades. Para dança creu, tem que ter disposição. Eu tenho. Eu danço na velocidade 5, 7, o que for necessário, se for para baixar esse sistema e botar uma outra lógica à disposição da humanidade. Bacana. Então, eu acho que essa motivação... Faz o recorte. Muito bom, muito bom. Slogan. O Lula tem aquela coisa que ele tem a juventude de 30, né? Disposição, vai vir até os 120. Se ele tiver bonitão até ano que vem. Eu não tenho tanta expectativa assim, Sim, por condições objetivas, mas a minha disposição não é a menor. Que bom. Não, e a tua fala dialoga a gente vai meio que se encaminhando um pouco mais para o final do nosso episódio, e dialoga um pouco que a gente vinha pensando no sentido de que a gente expôs ao longo aqui do episódio os desafios, né, da comunicação popular, de utilizar as ferramentas aí das redes digitais, mas no meio de tudo isso, dos desafios, a gente vê que existem grandes exemplos, existe grande esperança, né? E aí, nesse sentido, a gente vê, né, você mesmo dizia, de dialogar
com a ideia da educomunicação, né? Uhum. Popular, né? E numa construção, numa formação crítica da juventude, incentivo às mídias alternativas, né? E aí, nesse sentido, Jaciara, né? Eu iniciaria pela Jaciara, se tu pudesse deixar para todos aqueles que estão assistindo o nosso episódio, que mensagem você deixaria para a juventude que nos assiste e quer transformar o mundo através da comunicação, da palavra, da arte? Acho que é uma mensagem muito simples que eu já falei aqui. Quando alguém te disser, você não vai mudar o mundo, vá. Vá, porque você pode mudar. Você pode mudar, você pode ser a araucária, você pode fazer a diferença, e nós fazemos a diferença. Nós somos exemplos disso aqui. Estar aqui hoje, Gabriel, Ernesto, Alan, eu fico muito feliz e muito emocionada, porque eu nunca imaginei nada disso. Nunca na minha vida. E a comunicação me trouxe até aqui, a comunicação me levou a lugares que eu nunca imaginei, a disputar uma prefeitura. Se você falar assim, você sonhou com isso algum dia? Você planejou isso? Não. Eu nunca planejei. Então, quando você acredita em si, você se conhece, você sabe a tua capacidade de fazer, de recomeçar, de ir lá apresentar o jornal mesmo no pior dia do mundo, e você vai lá, isso não é mudar o mundo? Qual é o mundo? Qual é o mundo que as pessoas dizem? Né? Acho que uma reflexão, uma autorreflexão, e a gente entender quem nós somos. O primeiro passo, Gabriel, Ernesto, Alan. O primeiro passo. Então, a gente entender quem nós somos e aquilo que nós podemos fazer. O que o outro vai achar é o que o outro vai achar, é outra coisa. Mas você tem que ter consciência daquilo que você é, do que você faz. Isso te leva muito longe. Se você tem a certeza, se você tem a luz lá e você vai mirar no teu objetivo, você chega muito longe. Porque pode vir obstáculo, pode vir um monte de coisa, isso não vai te abalar a ponto de dizer assim, não quero mais isso, porque a luta é muito maior. O objetivo é muito maior. E não estamos fazendo nós por nós. O Alan por ele, ou por mim. Não. É por muitas pessoas. Então, quando, sim, alguém falar, você não vai mudar o mundo, sim, você vai mudar o mundo. Ou você vai ficar sentado esperando que alguém mude por você. E qual é o mundo? É o meu, o seu? Qual é esse mundo? E o pertencimento, principalmente à juventude, falem. Usem o que vocês têm, a voz, a inteligência da juventude, porque nós até, podemos dizer assim, subjugamos sim, ou não, escute. No meu programa de governo, eu iria criar um conselho deliberativo da juventude. Ah, que bacana. Então, era trazer a juventude para a mesa e escutar cada um. E o que nós vamos fazer? É um olhar que hoje é desprezado. É tapar os ouvidos para uma voz tão importante que é da juventude. Então, você que está assistindo, prestar mais atenção nisso. Ouvir os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 6 anos. Meu filho de 6 anos, ele é muito politizado. Eu escuto muito ele. Durante a campanha eu falei, filho, você quer ser o meu conselheiro? Ele olhou para mim e disse, eu vou pensar. Vou pensar. Então, as vozes, por mais que sejam pequenas, elas existem e elas precisam pertencer. E a juventude está pedindo socorro. Então, persista, pertença e seja araucária. Porque onde tem araucária, ninguém mexe. Que lindo. Essa reflexão aí sobre o pensar, né? Veja só, se você fizer uma pergunta, o que você pensa sobre a crise do capitalismo com um boçal que já presidiu o Brasil, ele vai te responder, pensar? Como assim pensar? É isso. As crianças têm uma melhor leitura sobre as coisas. Não, parei política, vou pensar sobre isso. Eles não se admitem nem a pensar mais. Não. Entendeu? O sistema é tão cruel com essa mediocridade que tirou deles a capacidade de pensar, de resolver problemas, de se dedicar aos grandes problemas da humanidade. Né? Então esse sistema não nos serve, né? E não serve nem para eles, porque, né, é uma escala de exploração continuada até chegar na base da pirâmide onde nós estamos. Mas eles também sofrem com isso, né? Como seres humanos sofrem com isso, porque mesmo necessidade de proteína que eu tenho, um ser deste tem também.
E por que ele não se admite fazer coisas boas? Eu acho que esse é o grande dilema que nós temos que resolver. E talvez a juventude venha com essa grande... Eu tenho esperança nisso. Né? Veja só, quando Paulo Freire propôs o movimento de alfabetização de jovens e adultos, ele estava preocupado com uma juventude que se despolitizava, que não tinha acesso à leitura, ao minimamente se alfabetizar. E ele propôs uma ação simples. Gente, vamos alfabetizar as pessoas para que elas possam passar a ter acesso à cidadania. Vou dar um exemplo. Lá na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, era mais de 50% da população não alfabetizada. Nós chegamos a 3%. Isso com 135 turmas do movimento de alfabetização de jovens e adultos. Isso faz a diferença. Né? Se nós levar essa mesma lógica para o processo comunicacional, eu tenho certeza que não vai fazer muita diferença. Não necessariamente nas plataformas digitais, mas ali do lado, como você disse, puxando a mão, se dando a mão e andando todo mundo junto, nós vamos criar consciência política, consciência de classe, nós vamos transformar a sociedade. Meu propósito é esse. Eu quero parafrasear para encerrar um grande amigo, Pedro Munhoz. Ele tem um poema extenso, mas ao final do poema dele, ele coloca essa dicotomia entre como é que nós vamos vencer toda essa batalha. E ele acredita que seja pelo viés do amor. E no final do poema dele, ele diz o seguinte: o amor não é egoísta, o amor é socialista e ele faz revolução. Porque, de fato, só o capitalismo, ele não prega o amor. Ele pega a exploração do homem pelo homem. Né? Da mulher pelo homem, do negro pelo homem, de todas as diferenças pelo homem. O homem, inclusive, com um estereótipo de homem branco, né? Que a gente já conhece. Então, no capitalismo, não tem amor, não tem o bem. O bem vem no socialismo e ele faz revolução. É isso aí. Muito bem, Alain, Jaciara, Gabriel, que prosa. E esperamos a gente estar realizando vários outros episódios. A Franciele, que está aqui nos nossos bastidores, que também vai ajudar depois em outros episódios. A Vanessa, que também está aqui contribuindo. Muito obrigado por a gente fazer esse momento tão importante, né? Quanto aprendizado. E nesse sentido, para a gente finalizar, que a gente seja um educador, um comunicador, um agitador que leva a esperança e que a juventude seja essa esperança de mudança, né? A juventude é que controla a temperatura no mundo. Quando ela perde a paciência, as coisas acontecem. E a gente precisa ser esse instigador, esse animador, esse também nas nossas atividades, o organizador e também o formador. E aí, Alain, qual a dica cultural que você nos diz para todos que estão nos assistindo, que estão acompanhando o nosso podcast sobre comunicação? Qual filme ou um livro que tu indica? Então, vamos lá. Antes da indicação, só a última, que eu não podia deixar de falar. A juventude tem uma tarefa, porque ela vai herdar o planeta. Nossa, talvez não, alguns vão fugir de foguete, mas a juventude da classe trabalhadora vai herdar o planeta e ela vai ter que lidar com isso. Então, antes de qualquer coisa, sejam agricultores e agricultoras. A grande profissão do futuro não está aí nas tecnologias, está na capacidade da gente produzir alimento saudável para o povo comer, porque nós estamos passando fome, em massa. Então, a grande profissão do futuro é a agricultura. É o agricultor e a agricultora para produzir alimento saudável. Não é o produtor de biomassa, isso é outra coisa. Mas agricultor e agricultora têm outra responsabilidade, sempre tiveram na humanidade, e não mais do que nunca agora tem a responsabilidade de fazer a produção de alimentos saudáveis para alimentar a nossa fome como seres humanos, né? Então, a primeira dica é essa. A inteligência artificial, inclusive, vai nos ajudar a resolver vários dos dilemas que nós temos aqui e tal, mas não vai resolver o problema da alimentação no mundo e não vai fazer com que a consciência crítica política produza o alimento que a gente precisa. Tá? Primeira coisa. Segundo, os clássicos, né, gente? Uma Onda no Ar é um filme importante para o povo assistir. Muito interessante, né? Esse filme é muito legal. Procura, tá aí no YouTube, precisa. Para entender um pouco do que a gente carrega no coração, eu acho que Terra para Rose é bem apropriado. Entender o que é a luta pela Terra, pode muito entender o que é a nossa luta pela sobrevivência no planeta.
e reconhecer os que tombaram mais ainda. Então, Terra para Rose é isso. Tem um outro filme do mesmo diretor, Terra para Rose, que retratou essa questão da disputa na comunicação, das questões econômicas. Se pegar na sequência do Terra para Rose, também vão pegar esse filme. E por último agora, uma produção do Sindibancários Porto Alegre. Acessa lá o canal Sindibancários Porto Alegre no YouTube, está lá Marcas d'Água, um documentário sobre as últimas enchentes no Rio Grande do Sul do ano passado, que impactaram ali trabalhadores e trabalhadoras, e como é que o povo tenta até agora superar a crise que foi colocada pela irresponsabilidade em relação ao planeta, mas principalmente a irresponsabilidade dos gestores, que até hoje não estão dando conta dos 6,5 bilhões de reais que estão disponíveis para fazer os diques de contenção, e não foram sequer feitos os projetos ainda, e o povo está lá de novo, passando agora por mais uma enchente. Acho que essa é uma boa dica aí para o povo passar um final de semana maratonando. Dessas dicas, acho que um filme também interessante que tu já pegou para essa linha de filmes, e nós que somos comunicadores e que estamos construindo a Rádio Favela, que é uma experiência... Uma onda no ar que retrata a Rádio Favela. Que é muito interessante, essa experiência da persistência e da construção. Jaciara, um filme, um livro? Primeiro, Ernesto, Gabriel e Alan, eu acho que uma dica aqui é o pessoal fazer parte e conhecer o Instituto Catarinense da Juventude. Eu fiquei muito surpresa, muito feliz com a experiência que eu tive com vocês. Então é muito rico, isso aqui é muito rico. A primeira dica. A segunda dica é que acompanhe nossos parceiros, comunicadores, né? Porque nós temos diversos em Santa Catarina. Só em Santa Catarina nós temos muitos. Nós precisamos dar força, nós estamos aqui, mas estamos representando uma série, uma categoria, vamos dizer assim, de pessoas que fazem esse trabalho. Então, eu acho que é bem importante acessar essas pessoas, que é muito importante. Terceiro, eu tenho um livro aqui que ele é muito bom, que é a Pedagogia da Comunicação Popular e Comunitária nos Movimentos Sociais, esse livro aqui. Eu acho que nós, comunicadores, temos que fazer parte dessa leitura aí, que é muito importante. E acompanhar nossos movimentos aí de modo geral. Isso aí, @Voz Trabalhadora, para nos ajudar a chegar nos 500 mil inscritos aí rapidinho. E assim, gente, na Voz Trabalhadora nós não temos remunerados. Boa parte dos recursos ou mantém a infraestrutura, e uma parte significativa vai para estimular organizações sociais, cozinhas comunitárias, enfim, o que for possível naquele momento. Pingou o resultado lá do YouTube, o Portinho já vai lá e faz uma distribuição que a gente acredita muito justa, e faz isso. Todos nós somos voluntários, a nossa produção é voluntária, a forma de financiamento dos programas não é o canal, então a gente faz questão que todos e todas estejam lá. Tem programação 24 horas. Quando a gente não consegue, a gente bota dos outros, sem problema nenhum. Tem muitos colaboradores, porque de fato nós somos a voz trabalhadora. Ernesto. Qual a tua rede social, Jaciara? É Jaciara Machuga, Jaciara.machuga no Instagram, Jaciara.machuga também no TikTok, com 2 As no final. Machuga A, né? E eu quero agradecer vocês, Ernesto. Muito obrigado, estamos juntos. Agradecer o Gabriel, o Alan, a Vanessa, que está aqui na minha frente, que ela veio comigo de São Bento do Sul, minha companheira, tá chorando ali. E ela é uma pessoa, assim, que tem me acompanhado, tem compartilhado muitas coisas, conhecimentos, dúvidas, aflições, alegrias, né, Vanessa? A Fran, a gente se encontrou pela segunda vez aqui. Agradecer a vocês e agradecer pelo teu trabalho, né, que você faz. E vamos ajudar ele a atingir, né? 500 mil, gente. Acho que falta uma semana e pouco, nós estamos ali. Vamos lá, então. Então, gente, para nós concluir, sejamos semente, araucária, educador e comunicador. Sejamos sementes. E eu, Ernesto, em nome do ICJ também, queremos agradecer ao Alan, a Jaciara, também a Vanessa e a Fran, que estão nos estúdios aqui conosco. Foi, obviamente, você que acompanhou, viu o rico debate que nós tivemos aqui. Esse material, com certeza, logo vai estar sendo disponibilizado, E também a gente pede para que você, que nos assistiu até o final, acompanhe também o ICJ pelas redes sociais e acompanhe os demais episódios dessa série de juventude e participação social. Muito obrigado. Obrigada também.